Olá! Os diálogos da Lava Jato revelam uma realidade gravíssima de atentado à democracia. As provas da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro se avolumam e podem resultar na anulação do processo que levou ao ex-presidente Lula à prisão. Na entrevista central, conversamos sobre o assunto com o jornalista Joaquim Carvalho, que acompanha a Operação Lava Jato desde 2015. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. Na última sexta-feira, dia 19, ampla maioria da Câmara dos Deputados decidiu por manter a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, por incitação ao ódio e à violência. No mesmo dia, a mudança feita por Bolsonaro na presidência da Petrobras provocou uma reação negativa do mercado financeiro. Vamos acompanhar uma análise dessa conjuntura com o editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. Antes do carnaval, parecia que Jair Bolsonaro teria pela frente um céu de brigadeiro depois que o Centrão conquistou a presidência do Congresso e afastou a ameaça de impeachment por hora. Mas não é tão simples assim. A decisão da Câmara de manter a prisão do deputado troglodita Daniel Silveira é sinal de que o Centrão não está interessado em entrar em aventuras ou conflitos institucionais contra o STF para proteger os amigos da família Bolsonaro. Mas mais grave que isso, as tentativas de Bolsonaro de mexer no preço dos combustíveis é sinal de que o governo sabe de que a crise econômica está afetando seu projeto de reeleição. Bolsonaro tentou atacar o problema através do argumento dos impostos e devolvendo essa bola no colo dos governadores com o argumento de que o problema era o ICMS. Não colou. E agora Bolsonaro substitui um presidente ultraliberal da Petrobras por mais um general no seu governo. No entanto, a decisão mexe com outra base do governo, o mercado financeiro, que não gostou nem um pouco dessa medida. É possível que Bolsonaro seja obrigado a recuar e, com isso, continue com o ônus de não resolver nem o problema do auxílio emergencial, nem do custo de vida e do preço dos alimentos. Ou, se quiser trucar e enfrentar o mercado financeiro, é provável que perca a companhia de Paulo Guedes e, além de tudo, desafie aquele setor da economia que, em 2018, lhe escolheu como candidato a presidente e que agora poderia desembarcar da sua candidatura à reeleição para escolher outro candidato. Entre o povo, a insatisfação com o presidente Bolsonaro só cresce e ficou explícita nas ruas do país durante este último final de semana. As manifestações ocorreram em ao menos 12 estados, coordenadas pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. Impeachment já de Bolsonaro contra o desemprego e a fome. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Os manifestantes se mobilizaram por meio de carreatas, bicicletadas e atos virtuais. A coordenação das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo calculam que os atos ocuparam as ruas de 38 cidades em 12 estados, entre o sábado 20 e o domingo 21 de fevereiro. Na pauta, o impeachment do presidente Bolsonaro, a campanha por vacina para todos e a volta do auxílio emergencial. A mobilização foi estruturada em carreatas para evitar aglomerações. Tássio Teixeira, militante da Frente Povo Sem Medo na Paraíba, explica o objetivo dos protestos contra o governo Bolsonaro. O povo vem sofrendo, além da pandemia, além da morte pelo Covid, com a falta de água, com a falta de alimento, com a dificuldade de cozinhar sua comida diante do preço do gás, do preço das passagens. Então, essa carreata é uma carreata em defesa da vida. Leca Barbosa, da coordenação do MST em Pernambuco, fala que estas mobilizações são importantes para expor a negligência do governo Bolsonaro com o povo brasileiro durante a pandemia. Essa carreata mostra a unidade dos movimentos sociais, da sociedade, da população, da classe trabalhadora, nesse momento colocando na rua para dizer o quanto que o Brasil está sofrendo com a quantidade de mortes nesse momento difícil que a gente está passando.
O presidente Jair Bolsonaro é alvo de mais de 60 projetos de pedido de impeachment na Câmara. O auxílio emergencial, uma conquista da oposição no Congresso, foi interrompido em dezembro e pode retornar com um valor menor do que o praticado no ano passado. O Brasil experimenta uma triste desorganização no plano de imunização. Cidades como Rio de Janeiro pausaram uma campanha por falta de vacina. Com a crise sanitária nos aproximando dos 250 mil mortos, a resistência durante a pandemia tem instigado a criatividade. Para evitar aglomerações e atingir um grande número de pessoas, artistas se mobilizam nas redes de diferentes formas. Naya Tawane nos leva para conhecer o ativismo de cartunistas durante a pandemia. Nacional. Os cartunistas, aqueles que usam a arte do desenho para se comunicar, transformaram o cotidiano de pandemia e isolamento social em conteúdos que trazem diversas reflexões sobre problemas sociais e políticos, como é o caso do Leandro Assis, artista que posta na sua rede social para mais de 700 mil seguidores ilustrações que expõem como a pandemia atinge mais fortemente a população negra e periférica. A motivação para fazer o cartoon, a charge, o quadrinho, é compartilhar com as outras pessoas uma insatisfação, uma questão que eu tenho em relação ao mundo em que eu vivo, ao país em que eu vivo, né? E eu quero poder dividir isso com as pessoas e encontrar pessoas que sentem como eu, que estão tão indignadas quanto eu, e que isso, aí sim, juntos isso possa em algum momento se tornar uma forma mais contundente de protesto. Para os ilustradores, os problemas sociais que ficaram mais evidentes neste contexto servem de inspiração para charges de desenhos que escancaram a desigualdade, como explica o ilustrador mineiro La Cruz, que através dos quadrinhos traz críticas e reflexões sobre o cenário brasileiro. O papel está de uma maneira de levantar debates, de instigar e principalmente trazer de uma maneira acessível os debates que são amplamente divulgados pelas mídias, né? E que às vezes são de difícil compreensão. Em tempos tão difíceis, a arte exposta através dos desenhos se transforma em registros históricos e se torna um ato político. E a resistência também está nas editoras que publicam títulos para fortalecer a batalha das ideias e contrapor o negacionismo científico. Na semana do livro vermelho, o militante da Consulta Popular em São Paulo, Giovanni Del Prete, dá sugestões de leitura. Parada Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada. Nesse dia 21 de fevereiro, nós completamos aí, celebramos 173 anos aqui, do Manifesto do Partido Comunista, importante documento para a esquerda que abriu aí avenidas, florestas e trincheiras na nossa batalha ideológica, trazendo a clareza da luta de classes em que os nossos povos se defrontam todos os dias contra a burguesia. Os comunistas, os progressistas no mundo inteiro estão celebrando, fazendo a leitura então de trechos do Manifesto Comunista, mas como também, divulgando livros, diferentes obras aí para nossa batalha das ideias. E aqui eu vou usar então a deixar algumas dicas de leitura. Claro que aqui hoje é o dia de ler na íntegra aqui o Manifesto Comunista, mas também trago aqui as leituras então, também fazendo a propaganda do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que aí produz muito material bom de leitura, de estudo, com dados atualizados para a gente entender bem, para a gente caminhar nessa batalha de ideias, entender o mundo em que a gente pisa. E também aqui, livros da editora Expressão Popular, defendendo aqui as editoras de esquerda. Esse aqui em específico, As Veias do Sul Continuam Abertas, recomendo fortemente para atualizar a nossa leitura sobre imperialismo. Um atentado gravíssimo à democracia nacional foi a atuação dos lavajatistas durante anos. Esta semana, diálogos do procurador Deltan Dallagnol revelaram que a Polícia Federal chegou a registrar um depoimento de uma testemunha que sequer foi ouvida.
Sobre a gravidade dos conteúdos expostos por essas conversas, Jonatas Campos fala com o jornalista Joaquim Carvalho, que acompanha a operação há 6 anos. Entrevista Central. Conosco na entrevista central o jornalista Joaquim de Carvalho. Ele atualmente é colunista do portal de notícias 247, mas é detentor de diversos prêmios de jornalismo e foi repórter de diversas redações, como a Veja, a Rede Globo, Estadão e o Diário do Centro do Mundo. É também autor de 3 documentários sobre a Operação Lava Jato e é sobre isso que vamos falar. Joaquim, agradecemos sua disponibilidade. Eu que agradeço, Jonas, agradeço toda a produção aqui da Central, né, do Central do Brasil. Qual a importância dessas novas revelações, desse novo lote de informações e conversas da Operação Lava Jato? A Lava Jato ela se transformou, ou ela foi concebida para ser um instrumento de perseguição política, efetivamente. Particularmente, eles tinham uma obsessão para atuar contra o Lula. O serviço que o Walter Delgatti Neto, o hacker, prestou, preço. Não tem como você dizer como é que preço é isso, o que ele fez. É uma coisa fantástica, quer dizer, não tem como você até mensurar aquilo que ele fez, mas efetivamente mudou a história do Brasil. Joaquim, você tem feito reportagens desde antes da famosa Vaza Jato, da série de reportagens Vaza Jato. E agora nós temos essas mensagens nas mãos da Polícia Federal e do STF da defesa de Lula. Qual a diferença agora para a imprensa de que com essas mensagens agora homologadas e ratificadas pelas instituições brasileiras? O que essa velha imprensa está fazendo? Que essa imprensa ideológica, que tem jornalistas de cativeiro e não jornalistas livres, o que ela está fazendo? Ela está ignorando as mensagens. Quando ela divulga a posição do Moro. Ela está tentando criminalizar a ação dos hackers, porque os hackers fizeram algo, descobriram, ou o hacker, o Neto, o Delgatti Neto, ele fez algo que atende ao interesse público, ele teve acesso a mensagens nas nuvens. A imprensa ela teria a oportunidade agora de, vamos chamar assim, encontrar ou reencontrar ou encontrar um ponto de equilíbrio e mostrar que ela não está comprometida com uma pauta ideológica do neoliberalismo e que ela está defendendo o povo, os interesses do povo e fazendo o seu papel, que é fazer a narrativa correta, buscar as informações, fazer as análises corretas, mas ela não está fazendo isso. Ela continua na mesma conspiração golpista, isto é, ignora essas mensagens, não dá essas notícias e, com isso, tenta manter, e está sendo derrotada por isso, tenta manter o mito do herói Sérgio Moro. Especificamente sobre o Tribunal Regional da 4ª Região, o que sempre referendou as decisões do juiz Sérgio Moro. Me parece que eles também, não sei se por pressão ou pela análise mesmo dos dados, eles também estão mudando o rumo de suas decisões quanto à Lava Jato. Você pode comentar esse fato? Ali os ventos estão mudando de direção. A prova disso foi agora no julgamento do dia 10, em que o desembargador Leandro Paulsen, ele puxa uma divergência na 8ª turma, que é a turma que referendou tudo do Moro. A Lava Jato tem uma conexão com os Estados Unidos. A Gabriela Hard, ela foi evidentemente que remunerada para fazer uma palestra nos Estados Unidos num centro de lobby, que eles têm um instituto no Brasil, que é um centro lá que faz parte do Centro Presidente Wilson e que tem financiamento até de petroleiras, viu? E aí petroleiras estrangeiras, e aí que tiveram interesse na Lava Jato, que destruiu uma concorrente ou prejudicou muito uma concorrente, que era a nossa Petrobras. E ela foi lá fazer palestras. Então, ela tem esse perfil, ela era uma lavajatista. E o Leandro Paulsen, então, pegou uma sentença dela e espinafrou a Gabriela Hard. Tratou como uma colegial, que não sabe o papel do juiz, que não sabe redigir uma sentença e que fez aquele copia e cola. E com essa análise, a gente encerra o programa de hoje. Para rever alguns dos nossos conteúdos, acesse o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.